Vamos estudar hoje a lição de número 8 da revista. Revista Expressão, Escravidão Nunca Mais. Faz um resumo desde a saída do povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho, obtendo o livramento de Deus. Agora na 8, vamos refletir um pouco sobre os primeiros 4 mandamentos que Deus entregou a Moisés. Os 10 mandamentos, parte 1. O texto básico aí é no livro de Êxodo. Vamos deixar aberto lá. Êxodo 20. O presbítero Tom, semana passada, fez um breve resumo das lições anteriores, para ficar bem fresco na memória dos irmãos, né? Todas as lições anteriores. E essa lição 8 vai falar sobre os primeiros 4 mandamentos. Depois, semana que vem, tem os outros mandamentos. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso, sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos até aqui hoje. Às vezes as pessoas assim podem perguntar, né? A lei dada a Moisés necessita ainda de ser cumprida hoje? Ou nós que vivemos pela graça não precisamos da lei? Algum irmão quer dar uma introdução sobre isso? Se precisamos observar a lei? Ou porque somos salvos pela graça, não precisamos cumprir a lei? Alguém quer falar? Se não falar, eu aponto sim. Vamos ver se os alunos aqui estão afiados. Precisamos viver sob a lei? Qual é a opinião? Não tem certo e errado. O Ezequiel que vai dar uma... Sim, também as duas coisas que você colocou, a gente tem que observar as duas coisas.
Acabamos de cantar um hino, crer e observar. Observar a lei. Aí nós vamos ver no decorrer da lição que há dois tipos de lei. Essa lei que estamos estudando, que está contida nos 10 mandamentos, é chamada de lei? Não sei. Lei moral. Lei moral. Existe também a lei? A lei sacramental, não, a lei... A lei sacramental ou cerimonial, que foi dada lá no Levítico. Essa lei sacramental, cerimonial, que o presbítero Fernando falou, essa nós não precisamos seguir, porque foi dada a um povo específico, que é o povo de Israel. Tanto é que ela não está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles servem de parâmetros para a constituição de mais ou menos 90 países no mundo, no mínimo. Países, para fazer sua constituição, se basearam nos 10 mandamentos. Até países que não são cristãos, como na Mongólia, na Ásia, no Cazaquistão, que já foi República Russa, hoje é independente, está lá na Constituição o não matarás. O adultério lá, inclusive, é contra a lei, o que no Brasil não é mais, mas em muitos países adultério, não adulterarás ainda é lei. Ainda está na Constituição deles. Os países muçulmanos. Então a lei moral, que é o que vamos estudar, que está contida nos 10 mandamentos, é que devemos observar por obediência a Deus. O próprio Jesus veio para cumprir a lei, e não para revogá-la, ele disse. E ele ensinou assim: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. E quando ele resume os mandamentos, Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. Amarás, pois, a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, que é o que vamos estudar hoje aqui, que está inserido aqui nos 4 primeiros. Os 4 primeiros é sobre Deus. Os outros 6 é sobre a segunda parte que Jesus fala: e ao próximo como a ti mesmo. Por que ele resumiu e ao próximo como a ti mesmo? Porque quem ama o próximo não vai fazer nada daquilo que do 5º ao 10º mandamento fala. Se você ama seu pai, você vai honrar seu pai. Se você ama sua mãe, você vai honrar a mãe, que está lá, honrarás pai e mãe. Se você ama o próximo, ou cuida do próximo, ou quer o bem-estar do próximo, você não vai furtar as coisas do próximo. Não furtarás. Não adulterarás. Por isso que Jesus resumiu nesses 2. A gente observar, inclinar os ouvidos de novo aqui, para o resumo de Jesus, a gente vai ver que todos os mandamentos estão incluídos no que Jesus falou, que é a lei moral. Aí na revista fala, na introdução, que é uma perfeita regra de justiça. E é dessa forma que a confissão de fé de Westminster se refere à lei moral. Com essa afirmação, a confissão de fé tem o objetivo de fazer uma distinção entre lei como um pacto de obras e a lei como uma regra de vida. Se estivéssemos debaixo da lei, como um pacto de obras, então a nossa obediência teria como propósito obter para nós a salvação e a vida eterna. Estaríamos na mesma condição de Adão antes da queda. Sabemos que Adão não conseguiu obedecer. Um mandamento só, ele não conseguiu. Imagine se desse os 10 para ele aqui. Ele não conseguiu nenhum. Entretanto, não somos justificados pelas obras da lei, como está em Romanos 3,20, em Gálatas 2,16. Somos justificados pela graça somente, Romanos 3,24. Por sermos justificados pela graça, conquanto a lei não seja para nós um caminho de salvação,
ela continua diante de nós como uma perfeita regra de justiça. Ou seja, ela mostra aqueles que foram justificados pela graça somente como devem viver para agradar quem os salvou. A lei é uma regra para a nossa vida cristã. Isso fica claro em Êxodo 22, 20, verso 2, onde o Senhor primeiramente declara como salvou Israel da escravidão, para só depois entregar os mandamentos. O povo de Israel foi salvo para obedecer. Aqui ele fala, ele não teve de obedecer para ser salvo. Essa linha aqui, todos leram em casa? A lição? O povo não teve de obedecer para ser salvo, não teve de obedecer para ser salvo aqui no caso, se fosse a salvação eterna. Mas para sair do Egito eles tiveram que obedecer e observar uma coisa. O que eles tiveram que obedecer? Na última praga lá foi dada uma ordem. Nas 9 primeiras pragas eles não tiveram que obedecer nada. Acontecia do jeito que Deus falava, mas na 10ª eles tiveram que obedecer uma coisa. Quem lembra o que eles tiveram que obedecer? Está fresco aí? Passar o sangue na ombreira das portas, para que quando o anjo da morte chegasse, não atingisse o povo de Deus. Tiveram que passar sangue na ombreira das portas, que é ali onde começou a Páscoa. Tinham que matar um cordeiro, representando já Cristo que viria. Se eles não obedecessem, quem não pintou a porta morria. Né? O sangue do cordeiro na porta lá representava que eles seriam salvos. Então obedecer é sempre a chave. Tanto foi para os israelitas, quanto para nós hoje. O primeiro mandamento, vamos refletir um pouquinho aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Antes de fazer qualquer estátua ou de fazer o bezerro de ouro, será que os israelitas tinham algum outro Deus diante de Jeová? Eles moraram 4 séculos no Egito, 400 anos. O Egito era uma nação politeísta, cheia de deuses. A rã era uma deusa, por isso tinha uma praga lá para todas as rãs. Deus foi humilhando todas as divindades do Egito durante as pragas. Por isso ele mandou as rãs. O rio Nilo era um deus, por isso ele manchou as águas do Nilo de sangue. Humilhou as divindades egípcias nisso daí. Até os piolhos eram considerados Deus para os egípcios. Eles achavam que os piolhos, quando não vinham, não arrasavam a agricultura deles, porque era Deus que protegia. O Deus piolho. Os gafanhotos. Eles adoravam os gafanhotos, porque se o gafanhoto não atacasse a plantação deles, nem o gado, era o Deus gafanhoto que estava protegendo eles. Eles tinham Deus para tudo. E Deus foi humilhando todas essas divindades egípcias nas pragas. Aí teve uma praga lá que foi a escuridão. Eles adoravam um Deus que era o Deus do escuro, das trevas. Eles adoravam até um Deus das trevas. Por isso teve um dia de escuridão. Então os israelitas, por morarem tanto tempo no Egito, eles aprenderam muito dessas divindades. Eles não tinham ainda a palavra de Deus.
Esse povo que era escravo no Egito não tinha palavra nenhuma. Eles não tinham nem Gênesis, nem Êxodo, nem Levítico, nem um começo aqui, porque foi Moisés que escreveu lá no deserto, quando eles já tinham sido libertos. Então eles estavam contaminados pelo ambiente em que eles viviam. E quando eles saíram, se livraram da escravidão, começaram a ver o poder do Deus verdadeiro, abrindo o Mar Vermelho, engolindo todos os egípcios no mar. Depois disso ainda continuaram com alguns ídolos no coração. Qual o ídolo que eles tinham? Mas lá no Egito tinha carne. A carne do Egito era ídolo para eles. Eles adoravam aquela carne do Egito. Foi só sentir a primeira fomezinha ali no deserto, já lembraram da carne do Egito. Tem gente que idolatra a alimentação. Ouro e prata, valor monetário, poder de compra. Tem gente que idolatra isso. Eles tinham tanto isso em mente que usaram a prata e o ouro que tiraram de lá, que foi como levaram como despojo, né? Deus falou, leva. Os egípcios ofereciam ouro e prata para eles sumirem de lá depois das pragas. O que eles fizeram com o ouro e com a prata? Só um pouquinho ali na frente. Vamos fazer um ídolo aqui, um bezerro. E esse bezerro, eles não falavam que era Deus egípcio, não. Eles falavam que era o Deus deles. Esse aqui vai ser o nosso Deus. Esse bezerrão aqui. A gente não pode ver Deus, nós queremos ver um. Vamos fazer um aqui que vai representar o nosso Deus. Então aqui no segundo mandamento, Deus já coloca, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Às vezes a gente pensa assim, na minha casa eu nunca fiz nenhuma escultura e fiquei ajoelhado diante dela. Por isso eu não sou idólatra. O pecado é mais sutil do que isso daí. Idolatria é tudo aquilo que você coloca diante de Deus. Ele não fala aqui, não terás outros deuses diante de mim. Se você dá prioridade, ama muito uma coisa, dá prioridade muito para alguma coisa, a ponto de deixar de observar a lei de Deus, de observar aquilo que agrada a Deus, a ponto de deixar de guardar o coração para não se contaminar com essas coisas que desagradam a Deus, você pode estar cometendo o pecado da idolatria, eu e você. O dia tem 24 horas. Vamos supor que a gente use de 6 a 8 para descansar, dormir. Ainda tem 16. Dessas 16 horas, é difícil achar quem guarda 1 hora para meditar na palavra de Deus. 10 minutos. Talvez a gente, se fosse fazer uma pesquisa tipo do Ibope, quantos minutos você medita na palavra de Deus todo dia? A gente ia achar poucas pessoas que dão 10 minutos. Acho que até por exercício físico, que é difícil achar alguém que tem uma regra de exercício físico assim, 10 minutos todo dia. Por exercício físico, capaz da gente achar ainda. Pessoa que quer cuidar do corpo, que faz bem. Mas tem aqueles que gostam de cultuar o corpo, né? Muito tempo. Vai para a academia, passa 1 hora lá. A Bíblia diz que o exercício físico pouco proveito há. Tem algum proveito, mas pouco proveito há. Muito mais proveito é meditar na palavra de Deus.
Será que é difícil 10 minutos por dia? 15, 20, cada um sabe assim, um tempo que tem. Mas se a gente não procurar inclinar o ouvido, prestar atenção, a gente não vai achar tempo nenhum. A gente vai sempre falar, eu não tenho tempo. Não sobrou tempo. Lá de noite, antes de dormir, quando já está com aquele sono pesado, aí faz uma oração. No meio da oração já está roncando. A gente faz isso, a gente costuma fazer isso. Se não inclinar o ouvido, não prestar atenção, a gente vai fazer sim. Mas se eu inclinar o ouvido, prestar atenção no que Deus orienta, eu vou achar um tempinho a mais, né? Vou procurar guardar o coração dos ídolos que tem de monte aí no mundo hoje. Internet, pode ser um ídolo. Celular, rede social. Se for perguntar ao contrário, assim, quantos aqui passam menos de 10 minutos na rede social? Acho que quase ninguém. Todos passam mais de 10. Ou na internet ou na rede social. Quase todos. Isso já é estatística já. A média do brasileiro que fica na rede social por dia é de 1h e 20 minutos, a média. 100 minutos. Foi uma pesquisa que fizeram. O brasileiro, em média, tem gente que fica mais, 100 minutos por dia. Com internet e redes sociais. Vamos supor que no seu celular, no meu celular, tivesse lá entre os contatos, Deus. Quantas vezes você clicaria lá no Deus para entrar em contato com Ele, mandar uma mensagem ou receber? Pode não estar no seu celular, mas está aqui. Olha o contato aqui. Manda uma mensagem para Deus de manhã, na hora do almoço. Espera a resposta. Não terás outros deuses diante de mim. O que não fazer? No versículo 5 aqui, ó, com esses ídolos. Não as adorarás. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu adoro assistir essa série aqui da Netflix. Sem querer, às vezes a gente fala, aquela série eu adoro. Nem lhes darás culto. Culto não é só você entrar num templo, cantar louvores ou fazer elogios. O foco da sua mente, isso quando a gente vem no culto de adoração, o foco nosso deve estar direcionado para isso. Para as coisas de Deus, para o louvor a Deus. Por isso a gente chama de culto. A gente estava falando aqui de exercício físico, a turma não chama hoje de culto ao corpo, porque o foco está em manter o corpo sarado. É um culto ao corpo. Porque o direcionamento, o foco, a mente está naquilo ali. Então tudo que ocupa muito a nossa mente, o foco é aquilo, a gente tem que tomar cuidado para não estar cultuando. Por que não fazer isso? Por que não adorar e não cultuar as coisas do mundo? Ó, no 5 que ele fala, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, quer dizer, os que fazem isso, os que cultuam ídolos. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqui é Deus falando, ó. Você foi idólatra a vida inteira? Você deu muito tempo da sua vida para as coisas do mundo e nada para mim? Eu vou visitar a sua iniquidade lá nos seus filhos, lá no seu neto. Se eles mudarem
o coração, porque em outro lugar ele fala que o filho não pagará pelos pecados do pai. Mas pode ser uma tendência. Você pode passar essa tendência no ensino, porque os filhos, eles idolatram os pais, assim, em modo de dizer. Os pais são os heróis dos filhos. O filho, quando vê o pai, por exemplo, ficando horas e horas na internet, no celular, ele vai, quando tiver 3, 4 anos, já está ali. Ele vai fazer a mesma coisa que o pai. É fácil ele fazer sem o pai fazer. Imagina se o pai fazer. Se ele vê o pai e a mãe fazendo, aí que ele vai copiar mesmo. E vai crescer com isso, com essa tendência. Com foco nas coisas virtuais do mundo. Isso aí pode levar ele, certo, a ser uma pessoa que nunca vai focar na palavra de Deus. Vai focar nas coisas do mundo, porque é uma tendência. Aí ele pode passar isso para o filho dele, já é o seu neto, aí é a 3ª geração. Deus vai estar atento, porque ele fala isso aqui, eu visito. Ele não está falando que vai condenar, ele visita, ele vai observar. Quando você visita uma pessoa, você vai, observa o que ela tem na casa. Chega numa casa lá, você até olha, que casa bonita, olha um quadro que tem na parede, você observa. Você não vai condenar aquela pessoa porque visitou. Deus também não condena, mas ele visita. Ele vai observar. Por isso, o cuidado dos pais em controlar ali, pelo menos, né, racionalmente, o tempo que os filhos usam no grande mal que é hoje, que pode ser, né, a internet, as redes sociais. Embora ele visite a iniquidade até a 3ª e 4ª geração, quer dizer, até o bisneto, ele faz misericórdias até 1000 gerações daqueles que obedecem. Olha como a bênção de Deus é muito maior que a maldição, né? Até a 4ª geração dos que aborrecem, mas até 1000 daqueles que obedecem. Olha como é bom obedecer a Deus. Você vai pensar assim, meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto vão ser abençoados ainda porque eu estou obedecendo. E isso aqui é promessa. No verso 7, tem o 3º mandamento que diz respeito a Deus aí, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Esse 3º mandamento exige que a majestade do santo nome de Deus seja mantida sagrada por parte de Israel. Esse mandamento não possui o objetivo de proibir as pessoas de pronunciarem o nome de Deus, o Jeová, como muitos imaginam. A palavra hebraica aqui, traduzida por vão, significa vazio, nada, sem efeito, sem valor. A ideia, portanto, é que Israel foi proibido de tomar o nome de Deus de uma maneira ímpia, indigna, ou para propósitos pecaminosos. Tim Chester afirma que o 3º mandamento proíbe usar o nome de Deus de uma forma que prejudique a sua reputação. Vamos supor que alguém chega, faz isso aqui que Deus vai te abençoar. Faz isso aqui que você vai ganhar. Aí vai que a pessoa de boa fé acredita, faz e não acontece. Aonde fica a reputação desse Deus que foi usado o nome dele? Um exemplo. O povo de Israel deveria ter cuidado com a maneira como se conduziria, uma vez que eram conhecidos como o povo do Senhor. Os judeus da igreja de Roma foram duramente censurados pelo apóstolo Paulo em razão da transgressão desse mandamento, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos 2:24. Quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar,
Eles não queriam uma reza. Eles queriam saber o que a gente pode pedir, o que deve pedir, o que não pode, como orar. Primeira coisa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Por nome ser santificado, separado para as coisas do reino. Então, quando a gente usa o nome de Deus, Jesus, Jeová, tudo aquilo que se refere a Deus, Pai, nós devemos pensar assim, como que vai ficar a reputação do meu Deus eu falando isso? Porque tem que ser santificado, separado das coisas banais do mundo. Ah, Deus vai te abençoar, vai te dar um carro, uma BMW 0. Ó. O presbítero Fernando vai falar um pouquinho aqui. Então, essa questão do não tomar o santo nome em vão, eu acho que a revista, a lição, eu estudei bastante essa lição em casa, e eu sempre me preocupei com essa questão, até na minha casa mesmo, até vou ser um pouco longo aqui, me desculpem. Eu tenho chamado a atenção da família nesse sentido, né? Porque a revista, eu acho que ela é muito genérica quando ela fala desse mandamento. Ela diz que, e como, desculpe-me, professor, como você colocou também agora aí, né? Eu acho que não tomar o santo nome em vão é glorificar, é exaltar, é exultar o nome de Deus. Nós temos que pensar no que significa o nome de Deus, entendeu? Nós tomamos tanto o nome de Deus em vão que nós dizemos assim, nós nos expressamos para criticar, para questionar, eu digo nós, para reclamar, e nós dizemos assim, olha, isso aqui está uma bênção. Como é que o que não presta pode estar uma bênção? O que você está fazendo? Quem que dá a bênção? A bênção é Deus. Se é bom, Deus abençoou, Deus me deu a bênção. Se é ruim, está uma bênção. Isso aqui está uma bênção. Eu já vi até pastor brincando no púlpito falar isso aqui está uma bênção. Entendeu? Eu até uma vez conversei com o nosso pastor também a esse respeito. Então, é só um exemplo que eu quero colocar. Mas o nome de Deus, na minha opinião, a revista foi omissa, a lição ela é genérica, porque o nome de Deus, eu não sou nenhum teólogo, eu não sou não sou a voz da verdade, né? Eu sou um miserável tanto quanto tantos outros, mas o nome de Deus tem que ser exaltado, glorificado. Então aí tem uma outra coisa também, e eu vou encerrar. Nós cumprimos a lei, sim, nós somos verdadeiros cumpridores da lei, porque se nós não exaltarmos, não nos exultarmos diante do nome de Deus, nós não cumprimos a lei. Se o nome de Deus tem que ser honrado, tem que ser glorificado, então a lei é só cerimonial? Não. A lei não é só para ser observada. A revista diz que a lei é para ser observada. A lei, ela é para ser cumprida. Evidentemente que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas a lei tem que ser cumprida, né? Não matarás não é uma opção. Não matarás é um direito à vida. Então tem que ser cumprido. Acho que eu já falei demais. Muito boa a contribuição do presbítero Fernando. A revista é mesmo genérica. Ela dá uma abrangência geral. A gente precisa esmiuçar, né, a palavra que quer dizer. E não tomar o nome de Deus em vão é justamente isso. Além de não usar banalmente, né, é usar o nome de Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo, né, para falar das grandes obras de Deus. Por isso que sempre no culto, na liturgia, né, a gente costuma ler um salmo. Por que um salmo? Porque os salmos exaltam a pessoa de Deus. Os salmos geralmente são elogios à pessoa de Deus. Às vezes as pessoas pensam, por que será que na liturgia a pessoa lê tanto salmo? É por causa disso. Porque liturgia presbiteriana, no manual presbiteriano, pede isso. Para glorificar o nome de Deus, para exaltar, para glorificar, que nem o presbítero Fernando falou. Né? Ao contrário do que tomar o nome de Deus em vão. Então, voltando aqui à oração que Jesus ensinou. Ele já começa assim. Santificado seja o teu nome. Já resume tudo que o presbítero falou.
Santificar o nome de Deus é separar, só usar o nome dele para as coisas do reino. Para exaltar a pessoa de Deus, exaltar as obras dele. Ser grato, né? Ações de graças, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Lembra? Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para vocês. Sempre que uma pessoa é grata, ela está exaltando o nome de Deus, porque ela está agradecendo alguma coisa, alguma bênção que Deus deu. E Deus nos dá bênção sem medida. Embora às vezes a gente nem saiba que isso aqui foi bênção de Deus, mas só a gente ter acordado hoje, vindo aqui para a escola dominical, os que não vieram também, que estão em casa, mas estão respirando, não estão num tubo de hospital, com essa praga que tem assolado o mundo. Quantos de nós aqui passou 2 anos da pandemia sem nunca ter sido internado? Não foi um dia, nem 2, nem 3, é 2 anos já que está durando. Vamos glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, porque Ele é o dono da vida. Como nós lemos no texto inicial, lá em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando fala guardar o coração, não é o órgão que bate aqui. Coração, na Bíblia, significa pensamento e sentimento. Tudo que você fica pensando muito, você guarda no coração. Se você ficar pensando muito naquele problema que tem para resolver, seja financeiro, seja pessoal, está no seu coração. Está lá porque você não esquece. É uma coisa que envolve o pensamento e o sentimento. Coração na Bíblia é isso, é pensamento e sentimento. Porque o coração, ele sente, né? Quando alguém te dá um susto, o coração não acelera. Por isso é comparado ao coração, porque você sente o susto, o coração acelera. Só que você sente tudo que acontece no seu dia a dia. Embora às vezes seja até imperceptível. Teve uma relação tóxica no serviço, você sentiu aquilo. Você começa a pensar, já a pessoa que te intoxicou com alguma palavra. Essa pessoa é chata. Como eu queria me livrar dela. Em vez de inclinar o ouvido para a palavra de Deus que manda você orar pelos inimigos. Aí você vai santificar o nome de Deus. Porque é o que Ele manda fazer. Orai pelos que vos perseguem. Faz isso para ver o que acontece. A Bíblia diz que cairão brasas vivas. Porque é uma coisa mais difícil. A gente ora pelos amigos, pelos filhos, pelos netos, para quem a gente ama. Mas pelos inimigos, pelos aqueles que falam coisas que nos desagradam, que magoam. É difícil orar pedindo bem para essa pessoa. Mas a Bíblia garante que quando a gente faz isso, bênção sem medida vem. Por isso o importante de guardar o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Vamos estar lá em Provérbios 4:23. Depois continua a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Vamos esmiuçar mais aqui. O que é santificar o nome de Deus? É pedir que as coisas do reino dele, amor, paz, justiça, esteja no meu viver diário. Venha o teu reino. O reino de Deus é feito de justiça e paz. Venha a paz nos meus relacionamentos. Venha amor nos meus relacionamentos com o meu próximo. O amar ao próximo como a ti mesmo está na oração aqui. Do começo ao fim. Nas entrelinhas.
Venha o teu reino. Logo em seguida, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus está aqui nos mandamentos. Seja feita a vontade de Deus aqui na terra, assim como nos céus. Porque no céu ela é feita. Os anjos que estão no céu sempre fazem a vontade de Deus. Só não fez aqueles que decaíram. Os que estão lá fazem direto a vontade de Deus. Eles estão lá para servir a Deus e aos eleitos, diz a Bíblia. Tanto é que a Bíblia fala que eles se acampam ao redor daqueles que amam a Deus. Então a vontade de Deus no céu sempre é feita. E quando a gente ora, seja feita a tua vontade, quer amar o próximo, quer tratar bem, cordialmente as pessoas, né? Eu estou trazendo as coisas do reino de Deus. Venha o teu reino. Não é aquele reino lá que vai vir depois da glória, não. O próprio Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vós. Então a gente deve trazer o reino de Deus para a nossa vida. Trazer o reino de Deus é cumprir os mandamentos dele. Como continua a oração do Pai Nosso? Parece que está tudo ligado. Seja feita a tua vontade, como é feita nos céus. Aí o que pedir? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedir alguma coisa relacionado à subsistência básica, aquilo que eu preciso. Lembra que no deserto o maná caía num dia, à noite estragava? Não era para eles guardar? Já estava o princípio aqui, que o povo de Deus só precisa daquilo, do essencial para a subsistência. Não era para guardar, ter fartura. No outro dia ia vir de novo o maná. Por isso o pão nosso de cada dia. Aqui o que a gente deve pedir? Que está ensinando? Pedir o essencial. Se eu tenho mais, para quê? Eu posso ajudar o próximo que não tem. Aí ele ensina aqui, ó, eu sei que vocês não vão fazer isso. Vocês são difíceis de cumprir minha palavra. Então, ó, já em seguida, pede aqui perdão pelas suas dívidas. Você ficou devendo cordialidade para o seu irmão, ficou devendo gentileza no seu dia que você passou. Ó. Então já pede perdão, perdoa as nossas dívidas. Agora, perdoa só do jeito que eu perdoei. Está no pedido aqui. Se você não perdoa, nem adianta pedir perdão para Deus. Porque ele já condiciona aqui, ó, perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Alguém ficou te devendo cordialidade? Ficou te devendo uma boa palavra? Falou alguma coisa que você não gostou, então ficou devendo para você? Perdoa. Senão você não adianta nem pedir perdão, porque é assim como. Se você perdoa, você pode pedir perdão. Senão é como se você não perdoar, guardar aquilo, é como se você estivesse falando assim, Deus não me perdoa, do mesmo modo que eu não perdoei. É assim como. Mas a gente vai cair na tentação do nosso ego, aquilo que nós queremos para o nosso eu. Não, eu quero assim. Por isso ele já ensina aqui, não me deixes cair, não nos deixes cair na tentação. Tem gente que pensa que essa tentação aqui é só o diabo lá, né? O diabo às vezes está lá no outro hemisfério do planeta, nem está perto, você está pondo a culpa nele. É a própria concupiscência humana. Cada um atentado pela sua própria concupiscência. Então ele já ensina aqui, ó. Não nos deixes cair em tentação. A tentação em si, ela vem. Até Jesus foi tentado. Mas aqui o pedido é para não deixar cair nela. Não ficar alimentando aquele pensamento, aquele sentimento. Guardar o coração. Não nos deixe cair em tentação. E se ele não vai deixar cair em tentação, o que ele vai fazer? Ele ensina ali, ó. Mas livrai-nos do mal. Pode ser o maligno,
Pode ser o mal em si, que é consequência daquilo que você caiu na tentação ou não. A tentação vai te trazer alguma consequência. Ele já ensina, ó, livra-me do mal. Você já pediu antes para, ó, não me deixe cair na tentação. E em seguida, livra-me do mal. O mal que a tentação vai ocasionar. E isso é uma promessa, se a gente seguir a risca isso aqui, inclinar o ouvido isso aqui, prestar atenção. Por que que Deus cumpre? Porque dele é o reino. O poder para livrar da tentação, para livrar do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, tudo vai acontecer de bom, de bênção na sua vida, porque eu e você seguimos a cartilha aqui, ó, inclinamos o ouvido, prestamos atenção. Ó, mas eu quero fazer. Eu não quero cair em tentação. Eu quero estar livre do mal. Por quê? O reino é de Deus, é Ele que manda. O poder e a glória, para mim agradecer depois. Tudo que aconteceu de bênção na minha vida é glória de Deus. Dar glória a Ele. E não porque eu consegui, porque eu fiz tudo certinho. Não, isso aqui é a glória a Deus que deu as condições, que colocou no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento, como resolver a situação. A palavra de Deus me instruiu você como se livrar da situação maligna, da situação má. Te trouxe uma situação de bênção. Glória a Deus por isso. Porque Ele te deu as ferramentas. Não foi você que conseguiu, nem eu consegui nada. Mas Ele deu todas as ferramentas para você usar. Então, ainda que você tenha obedecido, que é a sua parte, que é a minha parte, e conseguido agradar a Deus, foi Ele que deu as ferramentas. Por isso que tudo é por Ele, para Ele. Tudo aquilo que conseguimos de bênção é para Ele. Não é para minha glória, nem para a sua, nem para de ninguém. É para a glória dEle. Às vezes nós pensamos assim, se eu cumprir os mandamentos, não é isso que vai me salvar, porque eu sou salvo pela graça. A graça de Deus está incluído todas essas ferramentas que Ele dá. Ainda que eu não consiga cumprir a lei. A lei serviu de aio para que a gente saiba por que a gente é condenado, se não fosse pela graça. Se não tivesse a lei, eu não teria por que ser condenado, não saberia por quê. Mas eu sei porque tem lei. Quando você descumpre uma regra, descumpre uma lei de trânsito, você é punido porque tem a lei de trânsito. Agora, nós temos um advogado junto ao Pai, para que quando pecamos, aquele que sempre cumpriu a lei, que não falhou em nada, Deus não olha para o meu pecado nem para o seu, olha para Jesus, que é em nome de quem eu estou orando. Por isso que toda a honra, toda a glória, tudo é para Ele. O nome de Jesus, ou o que significa esse nome? O nome de Jesus significa redenção, salvação, significa reino de paz, reino de justiça. Tudo isso significa o nome de Jesus. Por isso a gente ora em nome desse, que significa essas coisas. É em nome de quem cumpriu tudo isso. Não é um nome genérico, Jesus. É o que o nome significa. A autoridade que tem esse nome. O que Jesus falou depois que ressuscitou? Toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso oramos em nome de Jesus. Porque em nosso nome não temos mérito nenhum, não conseguiríamos nada. Mas no nome de Jesus, esse é o nome que está acima de todo nome.
a posição de Jesus. Está acima de qualquer pecado, está acima de qualquer tentação, está acima de qualquer poder do maligno. Quando pensamos assim, ó, caí nessa tentação, eu fiz isso que eu sei que eu não devia, mas na pressa eu fiz. O nome de Jesus está acima disso. Está acima da maldição que alguém colocar sobre nós. Conclusão aqui, a história de Israel mostra que inúmeras vezes o povo transgrediu os mandamentos relacionados à primeira tábua da lei. Idolatria, falso culto, o uso reverente e descuidado do nome de Deus, bem como a transgressão do dia de descanso. Foram práticas constantes de Israel. Nós não falamos muito aqui sobre o dia de descanso, vamos falar um pouquinho. É o quarto mandamento. Deus criou o mundo em quantos dias? Pode falar bem alto aí. Quem falou 7? 6 dias. No 7º ele descansou. Sabe o que significa a palavra sábado? Em hebraico, no original, descanso. Não é um dia da semana. Não é que nem fosse quinta, sexta, terça. Sábado é descanso. No calendário que usamos hoje, o sábado pode aparecer o 7º dia, porque há milhares de anos está sendo usado esse calendário. No calendário ocidental, o 7º dia, você começa a trabalhar quando? Na segunda, né? No Ocidente inteiro. Nas Américas, na Europa. O primeiro dia é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ao domingo é o 7º. É o dia de descanso. Mas não é só isso. Alguém que trabalha numa escala de revezamento, o 7º dia para ele pode ser a segunda. Pode ser a terça. É um descanso. Deus fez o dia de descanso por causa do homem. Porque sabe, Ele criou o homem, criou o nosso físico, Ele sabe que precisamos de descanso. E já para não incentivar a cobiça exacerbada, o enriquecer-se, Ele sabe até onde o nosso organismo pode ir, Ele determinou um dia de descanso. Porque até Ele descansou, embora Ele não precisasse descansar. Descansou de toda a obra, diz lá em Gênesis. E olha que criar um universo não era para cansar, né? Mas Ele deu o exemplo, Ele descansou para dar o exemplo para nós. Porque tudo que a gente faz, tudo aquilo que Deus pede na Bíblia, Ele faz. E Ele se encarnou em Jesus para provar isso, para fazer, para realizar o que nós não conseguimos. Então Ele já dá o exemplo. Ele já descansou no 7º dia para a gente guardar um dia de descanso também. A igreja hoje convencionou-se a guardar o domingo quando pode, porque foi o dia da ressurreição de Jesus. Foi o dia que ele apareceu para as primeiras pessoas, todos ficaram alegres, os discípulos em Emaús, que ele encontrou no caminho, que ardia o coração quando ele falava. Toda essa alegria, a maior alegria foi no domingo. E no livro de Atos, diz que a igreja de Jesus reunia no domingo em alguns lugares. Aí estavam reunidos e era domingo. Se alguém quiser guardar o sábado, guarda. Mas não venha condenar quem guarda um outro dia da semana, porque significa descanso. Se o sábado fosse um dia do calendário, como que Deus criou no primeiro dia? Não era? O primeiro dia seria domingo, para o 7º ser sábado. Então Deus criou a primeira ata de criação dele, já era um domingo lá no calendário, que não existia. Não tinha calendário.
Daí ele criou os grandes animais marinhos na segunda. Não tinha segunda ainda. Por quê? Porque não tinha nem sol e lua, que foi feito no terceiro dia. Os grandes luminares foi feito no terceiro dia. Então não podia ter domingo nem segunda antes do sol que governa o dia e nem a lua. Vê como é só refletir, só inclinar o ouvido? Como que dia da semana seria o terceiro terça se não teve nem a segunda e o domingo? Não tinha rotação da Terra ainda. O sol não estava lá nem a lua, eles foram criados no terceiro dia. Ah, mas foi depois da criação que instituiu o calendário. Não, se o calendário fosse exato, quando Josué mandou parar o sol, a sexta que a gente pensa que é hoje seria sábado já, porque o sol ficou parado. Entende que como a gente for analisar a Bíblia, você não cai num dogma que alguém inventou? Então sábado é simplesmente dia de descanso. Na conclusão aqui ele continua: ocorre que não somos diferentes de Israel. Nós também temos ídolos em nossos corações. Em muitas ocasiões, temos adorado a Deus de maneiras não ordenadas por Ele na sua palavra. Temos tomado o nome de Deus em vão, vivendo de uma forma que contradiz a nossa profissão de fé. Por fim, temos sido negligentes quanto ao dia do Senhor. Que esperança pode haver para nós? Nossa esperança é aquele que nunca transgrediu nenhum desses mandamentos, o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente resolve guardar o dia de descanso no domingo, o que temos feito com esse dia? Que nós mesmos santificamos. Separamos, santificado é separado, a Deus. Se a gente separou para Ele, deveria ser para oração, meditação, visitar órfãos e viúvas, que são os necessitados de hoje, representam os necessitados, as pessoas que precisam de ajuda hoje. Ainda que você não possa visitar, está com pandemia, mas pode mandar mensagem. Você pode visitar a pessoa virtualmente, gastar ali 1 minuto do seu tempo, dando uma palavra de estímulo. Lembrei de você, estou aqui orando por você, viu? Tenha uma boa semana. A aplicação na revista aqui: você consegue perceber a sua incapacidade de obedecer perfeitamente a esses mandamentos? Assim seja grato, porque Jesus assumiu sobre si o dever de obedecer aos mandamentos de Deus. É pela justiça dele que eu e você vivemos. Amém, irmãos? Alguém mais quer contribuir com alguma coisa? Pode falar o que quiser, que temos minutinhos. Presbítero Fernando. Ô Nilma, é bom lembrar, seguindo aqui a linha da doutrinária da revista, e a revista não traz, mas a questão dos 10 mandamentos, esses 4 primeiros mandamentos que nós estamos estudando, é bom lembrar uma coisa que nos é ensinada e que nós aprendemos, é que esses 4 mandamentos iniciais, eles se reportam exclusivamente da relação do homem para com Deus, da nossa relação pessoal, né, para com Deus. E os demais, os 6 mandamentos seguintes, que completam os 10, ele estabelece as normas gerais para o relacionamento individual entre a sociedade, entre o próximo, né? Então, os 4 primeiros mandamentos diz respeito exclusivamente, né, à relação nossa com Deus, pessoal com Deus. Exatamente. E os 6 últimos é a relação com o próximo. Diácono Ezequiel. Só queria primeiramente agradecer, né, Nilma, pela aula de hoje. Acho que Deus tem te abençoado ricamente. E uma confusão, assim, às vezes, um questionamento, às vezes, que fica na nossa cabeça, para mim, no caso, que veio de uma outra doutrina, quando jovem, né, criança,
que nas outras denominações as orações elas são repetições e eles são muito incisivos, né, nessas orações. Então a gente não participa de nenhuma, vamos dizer, um culto aonde essas orações não são citadas todos os domingos para ficar na cabeça das pessoas. E percebo que na igreja onde a gente está hoje, né, no cristã, evangélica, a gente tem essa orabilidade e nós temos esse, né, conceito de estar falando com Deus, né, com outras palavras e não somente repetindo orações vãs. Por outro lado, como o senhor Fernando disse, por ter esse débito na questão de como foi colocado, fica parecendo que não que seja, mas uma coisa muito superficial, tanto leis quanto até mesmo a oração do Pai Nosso. Para quem veio de uma igreja católica que rezava o propriamente dito o Pai Nosso todo dia, para mim trocar o Pai Nosso de lá com o Pai Nosso de cá, que é escrito de maneira diferente, eu confesso que tive uma dificuldade tremenda, porque estava na cabeça, você tinha aquela coisa de toda vez estar falando sobre o mesmo assunto, e muitas vezes aqui a gente não tem esse costume, ou até mesmo a lição que foi colocada hoje, acredito que cada tópico desse cabe-se para uma escola dominical, porque é um assunto que, como o senhor Fernando disse, para nós se aprofundarmos, entendermos o que é realmente usar, porque é muito passado, usar o nome de Deus em vão. Nós citamos 2 exemplos, 3, eu até brinquei com o Zé aqui, que é o Júnior, né, que a gente costuma usar um dito popular muito, a gente ouve muito, eu juro por Deus. A gente ouve muito isso na rua, eu juro por Deus. Mas esse mandamento específico, esse usar o nome de Deus em vão, eu acho que a gente tem que se aprofundar sim e ter entendimento do que significa essa lei, para que a gente também possa ter discernimento de explicar ou contextualizar para outras pessoas o que isso vem dizer para a gente. Parabéns, Ezequiel. É isso mesmo. A gente pode até usar o nome de Deus em vão no nosso procedimento, no nosso testemunho. Se eu tenho um testemunho na sociedade que não enaltece o nome de Deus, mas o envergonha, com o meu testemunho eu posso estar descumprindo esse mandamento, usando o nome de Deus na minha vida e não praticando aquilo que Ele ensina. Vamos encerrar então, irmãos, fazendo uma oração. Estaremos despedidos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque ela é viva, é rica e eficaz para nos ensinar, para nos exortar, para que possamos cada dia fazer aquilo que te agrada. Que possamos, ó Pai, guardar os Teus mandamentos no coração, cumpri-los na nossa vida, lembrando-nos, ó Pai, sempre que Tu és um Deus pronto a perdoar, pronto a edificar as nossas vidas, pronto a nos tirar do erro e colocar no Teu caminho. Que possamos, ó Pai, inclinar os ouvidos, prestar atenção naquilo que Tu ensinas. Que possamos, ó Pai, ter uma semana de comunhão contigo. Que a nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração estejam voltados para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.